Amo contar essas histórias, e uma das coisas que nunca vou esquecer é um dia em que eu e meu primo estávamos em cima de uma mesa na minha casa, comendo pipoca e sequilho. De repente, ouvi um assovio vindo de muito longe. Eu já sabia que era o Curupira, então fiquei tranquilo, pois estava acostumado a ouvir isso. Porém, meu primo ficou tão assustado que parecia que todo o sangue havia sumido de seu rosto. Eu dei uma boa gargalhada com a cena que vi. Logo depois, nossos amigos da época nos chamaram para brincar de esconderijo. Aceitamos e nos escondemos perto do muro. Quando olhamos para cima, vimos uma figura deitada de barriga para baixo, com os braços esticados. No início, achei que fosse o Bob, meu amigo. Então falei: Bob, pode mas fui interrompido pelo meu primo. Bob tá aqui com a gente. Eu gelei. Nós três começamos a andar devagarinho para trás e quando chegamos a um ponto quase de frente para a estrada de terra, olhei direto e vi que os braços daquela coisa eram enormes. Meu muro era grande demais para uma criança subir ali, e suas pernas pareciam mais com troncos de árvore de tão gigantescas. Meu primo cochichou: Por favor, não peça para ele descer e não fale mais nada. Assim que ele disse isso, nosso amigo que estava como pegador de brincadeira apareceu e gritou: Haha, achei vocês! Juro que meu corpo gelou. Aquela coisa abriu a boca e começou a descer do muro. Era como se estivesse acordado de um sono profundo, com ódio nos olhos. Eu só lembro que corri muito, ouvindo gritos assustadores e passos pesados atrás de nós. Meus primos gritavam e corriam também. Depois disso, não lembro de mais nada. No dia em que entrei na Deep Web, estava explorando normalmente como costumava fazer em 2019, até que acabei em um grupo russo de pedos. Com a ajuda do Google Tradutor, comecei a conversar com eles, mas logo passei a insultá-los de forma debochada. Eles me responderam com ofensas bizarras, como se fossem gírias entre eles. Eram cerca de 5 homens, obviamente, eu sabia da grande possibilidade de eles descobrirem minha localização. Então liguei 3 tipos de VPN diferentes. Mesmo assim, continuavam falando sobre onde eu estaria, mas erraram. Diziam e insistiam que eu era do Pará, quando na verdade sou de São Paulo. Eles juraram que iam me sequestrar no Pará e vender meus órgãos no mercado negro do Cazaquistão. No fim, apenas fiz mais algumas brincadeiras com eles e tentei sair do grupo, mas estava bloqueado. Quando fui ver meu navegador, Chrome, estava completamente poluído de conteúdos impróprios. Na mesma hora, formatei meu computador, mas ele começou a apresentar falhas frequentes. No início de 2020, vendi o PC e me livrei dessa história. Ainda assim, penso nisso até hoje e percebo quão perigoso é aquele lugar. Teve uma vez em que eu dormia no último quarto da casa, no final do corredor, ao lado do banheiro. Geralmente eu sempre dormia com alguém, ou minha mãe ou meu irmão, mas naquela noite acordei do nada, virando para a parede. Meus olhos estavam fechados, mas eu podia enxergar a luz do corredor. Sabe quando fica iluminado mesmo com os olhos fechados? Ouvi minha mãe no fundo, falando algumas coisas, orando na verdade lá da sala. Tentei me aconchegar novamente para dormir, mas de repente senti a cama se mexer. Nossa cama era só um colchão no chão, com um estrado, e eu juro que ouvi o estrado bater no chão pelo peso. Também senti a presença de alguém ao meu lado. Fiquei tranquilo no início, pois pensei que poderia ser meu irmão, já que ele sempre dormia comigo. Mas então, aquilo deitou em cima de mim. Era um peso estranho, não físico como algo palpável, mas um peso energético, extremamente pesado. Aquilo era maior que eu e emitia um barulho parecido com a estática de uma televisão antiga, daquele de tubo que deixa os cabelos arrepiados quando você coloca a mão. O desespero começou a tomar conta de mim. Tentei gritar, mas nada saía. Tentei me mexer, mas aquilo era muito forte. Fiquei ali, lutando para sair daquela situação, por um tempo que não sei precisar. Quando aquilo finalmente saiu, eu me levantei e fui até minha mãe. Ela veio ao meu encontro. Preocupada com minha expressão pálida, comecei a chorar e contei tudo para ela.
Não dormi direito por uma semana. Até hoje não sei se foi apenas uma paralisia do sono ou se era realmente alguma coisa além disso. Bom, tenho diversos relatos, mas vou contar um mais leve, que não me assusta mais, pois sei que não me faria mal algum. Minha mãe estava em um velório e, como eu odeio velórios, fui passear pelo cemitério. Amo andar por cemitério, sinto uma paz absurda lá. Enquanto caminhava, cheguei ao corredor principal, que levava diretamente ao Cruzeiro das Almas. De longe, já avistei um rapaz, provavelmente fazendo suas orações. Um detalhe importante: sou umbandista e na época frequentava um terreiro. Como havia alguém orando, fui em silêncio respeitosamente e me sentei no cruzeiro. Também fiz minhas orações. O rapaz então me olhou e sorriu. Um sorriso brilhante, radiante. Notei que ele vestia roupas extremamente formais, com camisa social e gravata. Sorri, de volta com educação, mas percebi que ele continuava me olhando. Eu senti que ele queria que eu o seguisse, por algum motivo. Simplesmente levantei e fui. A gente não andava junto, mas ele sempre estava uma rua à minha frente, olhando para trás e sorrindo para ver se eu ainda estava lá. Eu estava em transe. Parecia que o mundo tinha parado e só existíamos nós dois, caminhando silenciosamente. Até que na penúltima quadra, ele me olhou por um tempo maior, deu um último sorriso e continuou andando. Quando entrei na rua onde ele estava, simplesmente não havia mais ninguém. Eu estava parada bem na frente de um túmulo azul claro. Naquele momento, ouvi minha mãe aos berros me chamando, vindo em minha direção. Ela me sacudiu e disse: "Você não me ouviu te gritando, menina? Estava andando igual uma louca, como se estivesse seguindo alguém." Eu não tinha ouvido nada. Contei a ela a situação e ela riu. "Parabéns, essa é a vida do médium." No dia seguinte, teve um encontro no terreiro. Uma entidade que estava incorporada me perguntou: "Você viu o moço, filha?" Eu respondi que sim, e ele gargalhou. Curiosa, perguntei quem era. Ele me olhou iluminado e disse: "O moço gostou de você, viu? Mas ele não pertence mais a este plano. Já partiu há um tempo." Naquele momento, entrei em choque. Lembra do túmulo azul? Era o túmulo dele. Voltei ao cemitério para fazer uma oração e hoje considero esse rapaz um grande amigo, mesmo após seu desencarne. Sempre que visito o cemitério, acendo uma vela e converso com ele. Bom, esse foi um dos meus diversos relatos. Diferente de outros que vou contar, esse foi muito bom e tranquilo. Algumas pessoas não acreditam, mas eu sei o que vi e sei como foi incrível essa experiência.